Imóveis desocupados ou disponíveis para locação viram muitas vezes dor de cabeça para os proprietários. Isso porque, em muitos casos, esses locais passam a ser ocupados por moradores de rua. E aí a situação complica. Veja agora nessa reportagem. Parte do muro foi derrubada. O que restou da estrutura tenta proteger a casa abandonada na área central. Janelas e portas arrombadas em meio ao mato alto e muito lixo. Segundo essa comerciante, que prefere não se identificar, o imóvel está vazio há cerca de 2 anos e recentemente foi invadido por moradores de rua. Eles deixaram uma pessoa morar, acho que para cuidar do terreno, só que esse moço saiu e aí agora a gente percebe que tem uma movimentação de moradores de rua. Eles estão invadindo, até a vizinha escuta barulhos à noite. E, assim, não sei como que tá, né? Se eles estão invadindo, se estão aí todo dia, mas a gente percebe uma movimentação. Ela conta ainda que a invasão causa insegurança para quem mora ou trabalha nas imediações. A gente fica com medo, né? Porque tem cliente, às vezes tem cliente que comenta que está dentro do carro e eles passam, ficam olhando. Então, assim, a gente sempre tem medo. Situação parecida com a dessa outra residência na mesma região. Além da invasão, o local foi todo vandalizado, como explica uma moradora que registrou o estado do imóvel. Isso aqui é a rede elétrica da casa, do lado, ó. Sem um relógio, sem um fio, sem nada. Eles quebraram tudo. Esse é o corredor da casa do fundo, né? Olha para você ver a rede elétrica toda. Eles cortaram. Eles estão quebrando, cortando. Eles tiraram toda a fiação da casa. Tiraram os telhados para entrar por dentro da casa. Tiraram torneira. Quebraram tudo. Eles estão tirando tudo. Eles estão destruindo a casa. A invasão em terrenos particulares tem sido uma preocupação e tanto para os proprietários. Algumas áreas viraram pequenas favelas. Nesse mês, 3 barracos foram demolidos após uma reintegração de posse expedida pela Justiça. Cerca de 10 invasores que viviam no local há mais de um ano tiveram que deixar o espaço. Desde fevereiro do ano passado, é um processo demorado, foram tentadas várias tentativas amigáveis e a parte, infelizmente, não quis sair do local. Vieram a sair desse local somente hoje com a chegada da PM. Há relatos de vizinhos que acreditam que aqui era pontos de droga, prostituição e estavam também atrapalhando o convívio social da população aqui. Muito triste, porque é só bagunça e roubo. E coisa que a gente vê e não pode falar, briga, pancadaria, bagunça dia e noite. No começo do ano, esse outro terreno também foi devolvido ao dono após a integração de posse. Os moradores de rua fizeram da área uma favela, com cerca de 4 barracos. Mais de 10 pessoas viveram no espaço por cerca de 2 anos. Após a ação judicial, a área foi murada pela proprietária. Umas semanas depois, alguns invasores quebraram parte do muro para tentar ocupá-lo novamente. Geralmente, casas abandonadas e terrenos baldios atraem a população de rua. A maioria é usuária de drogas e usa esses locais não só como abrigo, mas também para consumo e tráfico de entorpecentes. Além disso, esses espaços também são usados por criminosos para esconder objetos roubados ou furtados, causando medo na vizinhança e dor de cabeça para os proprietários que precisam reaver os imóveis na justiça. Quem tem uma casa desocupada precisa redobrar a atenção. Sim, precisa. Porque depois que eles invadem é difícil tirar, né? Então precisa tomar bastante cuidado. Enquanto os donos não fizer o que tem que fazer, vai continuar desse jeito. Não, isso aqui, ó, tem muita gente que já mudou por causa disso. Os vizinhos estão tudo saindo daqui. Tá aí, eu já quero aproveitar o gancho dessa reportagem para chamar o nosso Balanço Entrevista. Você está vendo aí que é um tema bem polêmico, né? E por isso, hoje aqui eu recebo no Balanço Geral o advogado Alisson Rodrigues, que inclusive participou aí com a gente da reportagem. Doutor, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente ao vivo, para falar um pouco mais sobre um problema que muitas vezes
atinge muito mais pessoas do que nós imaginamos, né? Às vezes a pessoa mora num bairro, numa rua e tem uma casa que acabou desocupada e depois invadida por moradores de rua, por traficantes, enfim, né? Como nós vimos aí na reportagem. Agora, o que pode, a partir de que ponto a gente pode considerar que uma propriedade foi invadida, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Uma propriedade, ela é invadida a partir do momento que uma pessoa irregular retira o proprietário de sua posse. É muito complicado porque quanto mais o proprietário demora para agir, mais difícil é de tirar esses invasores. Olha, eu quero aproveitar para quem está em casa, pode participar, tem alguma dúvida, alguma questão relacionada a esse tema? Manda para cá, estou com o WhatsApp aqui da Record na mão, 993145246, você entra nesse bate-papo do Balanço Entrevista com a gente. O doutor falou que pode demorar, quanto mais você demorar para pedir de volta nessa reintegração de posse desse terreno, mais tempo vai ser a burocracia. Agora, geralmente o proprietário ele tem que seguir vários passos e são passos complicados para conseguir ter essa reintegração, doutor? Sim, é um processo muito complicado, como você disse, demorado. Quanto mais tempo o proprietário demora para agir, mais direitos essas pessoas que invadiram adquirem, porque envolve muito a questão social também, humanitária. Essas pessoas que invadiram, elas adquirem direitos com o tempo. Olha Se só. o proprietário não agir em torno de 1 ano e 1 dia, este vai ter um processo mais demorado ainda, porque o juiz não vai conceder uma liminar. Por isso que o mais correto a fazer é ir atrás de um advogado de confiança e assim reaver o seu imóvel que for invadido. Então, tem esse prazo de 1 ano e 1 dia. A pessoa invadiu a casa, está morando lá, independentemente de estar depredando, estar estragando ali, furtando. Passou esse prazo de 1 ano e 1 dia, ela passa a ter mais direitos, é isso? Sim, aí é o processo mais demorado. Essa pessoa que invadiu, muitas pessoas acham que não tem isso, mas elas adquirem direitos. Elas podem muito bem entrar com uma ação de uso capião, Olha. inclusive as próprias ações possíveis. Essa ação de uso capião, e muito se fala nisso, né? O uso capião, ainda existe essa lei até hoje e ela funciona já, tem esses direitos, dependendo do tempo que a pessoa está lá, ela pode até conseguir ficar com essa propriedade, doutor? Pode sim. Passou de 5 anos, essa pessoa que está irregular, ela pode muito bem procurar um advogado, ajuizar essa ação de uso capião, fazendo com que assim se torne proprietária daquele imóvel invadido. Olha, impressionante. Para provar isso, só ela estando ali nessa casa, ela conseguindo, olha, como estou morando aqui há 5 anos, ela consegue juntar argumentos e provas para falar que ela é dona da casa? Sim, só que isso só ocorre se for uma posse mansa e pacífica, ou seja, se não tem uma divergência, uma briga judicial, aí ela pode sim ajuizar essa ação. Se caso houver briga, já não pode, por isso que o proprietário tem que agir de imediato. Ele agindo dentro desse prazo de 1 ano e 1 dia, o juiz pode conceder uma liminar, fazendo com que esse processo, que já é moroso, se torne mais célere. Olha, tá vendo só? Então, muitas vezes você, né, às vezes a pessoa tem várias casas, acontecia antigamente, né, as pessoas, olha, quero comprar imóvel, aí as pessoas vão comprando imóvel, e aí os parentes acabam morrendo, essa casa fica lá, não está envolvida numa briga, num rolo de um inventário, fica ali, a pessoa entra, quando você vai ver, aí a casa já é desse invasor. Nesse caso, até que o doutor participou da reportagem, né? O doutor estava aqui com a gente. Aqui também eles estavam tomando conta dessa área. É um terreno, não chega a ser uma casa. A situação é muito parecida, doutor? Sim, é muito parecida. No caso aí, eles invadiram, só que o proprietário conseguiu essa liminar. E ainda assim, o processo foi demorado. Fomos conseguir tirar eles só após 1 ano e 2 meses, né? Olha, está aqui chegando pergunta, o pessoal participando. Muito obrigado pelo carinho. A Silvana falando, boa tarde, doutor. Olha, tive um comércio em Araraquara. Fechei há 2 meses e aí o pessoal, né, tentou entrar, conseguiu e o dono acabou deixando eles ficarem por lá. Então cai nisso que o doutor está falando, né? Sim. Esse risco de 2 meses se transformar em mais de 1 ano e aí perder até o comércio, o cômodo comercial. Pode perder sim o ponto comercial. Eles podem ajuizar essas ações possessórias, assim se torna uma briga na justiça, né? Ou então, inclusive, essa uso capião, porque se o proprietário deixou eles ficarem no local,
foi uma posse mansa e pacífica, né? Tornando assim, passando assim 5 anos, eles podem entrar com essa ação de uso capião, se tornando assim proprietários desse imóvel. Olha, tem uma pergunta que está chegando para a gente aqui, deixa eu ver se consigo o nome da pessoa. O Rogério não mandou a cidade, mas falou que está aqui participando de Franca, Rogério de Franca. Ele fala, olha, Valentim, depois da reintegração de posse, o que o doutor aconselha para não ter uma nova invasão e, se acontecer, o que fazer se tiver se foi reincidente, então, nesse caso aqui? A partir do momento que o proprietário entra com essa ação de reintegração de posse, o juiz, assim, protege a propriedade dele. Assim, ele fica mais atento, observando. Assim que invasores invadirem o seu imóvel, ele tem que, assim, acionar a polícia com o papel que o juiz concede, a liminar. Então, essa liminar não é só exclusivamente para essa retirada, ela vale por um tempo? Como proteção também do imóvel. Aí o proprietário tem que ficar atento, que a partir do momento que houver novas invasões, ele pode, assim, chamar a força policial. E, doutor, em casos, por exemplo, que tem inventário, que tem vários donos, que o dono morreu e ficou aquela herança, que está na justiça, geralmente por muitos e muitos anos, e acaso o imóvel acaba invadido, é mais complicado conseguir essa reintegração, porque daí tem vários donos, vamos falar assim? É um pouco mais demorado, como diz, mas acaba conseguindo, sim. Porque não foi uma posse mansa e pacífica, né? Já estaria englobando numa briga judicial. Olha, tem aqui está chegando muita pergunta, quero agradecer o pessoal que está participando com a gente. Olha, doutor, eu tenho uma casa de aluguel sem contrato, a pessoa pode, depois de alguns anos, ficar nessa casa quando não tem um contrato de aluguel? Boa pergunta aqui, deixa eu ver o nome aqui, é a Valéria. Pode sim, porque como não tem um contrato, fica mais complicado comprovar depois que havia esse contrato oral, né? Por isso que é bom sempre reduzir a termo quando fizer contrato, porque futuramente pode haver dor de cabeça para esse proprietário. Olha aqui, e quando é um terreno público aqui, por exemplo, a Beatriz falando que tem um terreno invadido, mas é da prefeitura, a prefeitura segue mais ou menos esse mesmo caminho, doutor? Sim, a prefeitura ela toma as medidas, só que aí ela que tem que entrar, né, com esse processo para retirar esses invasores. Olha, tomam conta de um terreno aqui, doutor, e o dono faleceu. Faz 14 anos, é o Clodoaldo de Franca. Tem direito ao uso capião? Tem sim, tem sim. O melhor a fazer é procurar um advogado de sua confiança. Como você tem a posse do terreno, você pode muito bem entrar com a ação de uso capião. E agora uma pergunta que é muito importante. Nesse caso, por exemplo, Araraquara, Vila Xavier, tem um hospital aqui desativado, Valentim. Moradores de rua invadiram lá e nós viramos prisioneiros, quem mora perto ali. Quem tem um imóvel, por exemplo, perto da casa, como esse hospital na Vila Xavier, ou uma casa invadida na rua, o vizinho, que não é o dono da casa, ele pode ajudar de alguma forma para tentar tirar essas pessoas de dentro do imóvel que estão ali fazendo ou tráfico de drogas ou alimentando o crime? Como que funciona, doutor? Pode denunciar? Pode fazer a denúncia sim, que aí a prefeitura toma as medidas cabíveis, mas num caso de uma propriedade particular, o mais correto é o próprio dono entrar com essa ação, que é um processo assim mais viável. Tentar entrar em contato com quem era o dono da casa ou quem é o herdeiro para tentar fazer essa reintegração de posse. Reintegração. Tá aqui, Valentim, olha, quero falar sobre inquilino, né? Ele comentou aqui, o doutor falou agora que fica na casa, não paga aluguel e mesmo com um contrato, aí já eu acho que é uma outra questão, mas acho que se tem um contrato que for bem amarrado, é uma questão judicial, né, É uma doutor? questão judicial. Procura o advogado de confiança e assim ele vai tomar a ação cabível para retirar esses invasores, digamos assim, ilegais. Inclusive, nesse processo que você falou, normalmente muitos fazem isso, né, alugam uma casa, param de pagar e acham que pode continuar. Aí é um processo mais célere. Você procura um advogado, ele vai entrar com a ação cabível e tira de imediato esse inquilino ilegal. Isso quando tem um contrato, porque se for aquele famoso contrato de gaveta, ele pode não valer, doutor? É mais complicado comprovar depois. Por isso que o mais correto é reduzir a termo e fazer da maneira correta, né? Tá, então todo cuidado ainda é pouco. Doutor, tem muita pergunta chegando, o pessoal participando, quero agradecer por o doutor ter aceito o nosso convite, vindo aqui até o Balanço Geral, mas só para a gente reforçar então, quem tiver qualquer dúvida pode procurar um advogado de confiança, se o doutor quiser também deixar os contatos aí das redes sociais, fica à vontade. Sim, pode agir o mais rápido possível,
Que senão, como eu disse, quanto mais tempo demorar a agir, mais direitos os invasores adquirem. O meu contato é 16994587855. Pode entrar em contato, que qualquer dúvida a gente estará sanando ali. E tem algum contato na rede social que é mais fácil para anotar ou não? No Instagram, alguma coisa? O Instagram é doutor.alisson.advogado. Pronto, tá aí, doutor.alisson.advogado, você vai encontrar e vai achar o doutor lá para ter mais dúvidas, perguntas, respostas que você está procurando, o doutor vai participar aqui com a gente. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Balanço Geral, volte mais vezes. Obrigado. Um assunto que deu uma movimentação muito grande aqui na nossa rede social, viu? O pessoal está todo mundo curioso para saber mais detalhes, mas vamos marcar outra oportunidade, combinado? Muito obrigado, doutor Alisson, está aqui com a gente no Balanço Geral.